Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Bora começar nossos trabalhos. Hoje, nossa live tem uma participação especial com o Dr. Alan. Enquanto o Dr. Alan chega, eu vou convidá-lo já de imediato. Quero primeiramente agradecer a todos, que de certa forma está disponibilizando o seu tempo em participar conosco de mais esse bate-papo. Vamos dar um tempinho aqui do Dr. Alan chegar com a gente. Enquanto isso, deixa eu dar uns recados aqui importantes. Nossa live, a nossa intenção aqui hoje é fazer um bate-papo sobre as eleições de 2024, do ponto de vista da prestação de contas, das eleições, mas de atos preparatórios para as eleições. Então, vamos entrar aqui em mérito, não é nosso objetivo já discutir alguns pontos da campanha eleitoral, mas a gente quer falar dos atos preparatórios. Por isso que eu quero contar com a participação de todos, quero que vocês participem, quero que vocês interagem, fazem perguntas, será um prazer respondê-los, será um prazer interagir com todos nas questões que serão pontuadas. Eu e o Alan, nós, de certa forma, fizemos aqui uma pauta para discutirmos alguns pontos que achamos interessantes, mas nada impede de você perguntar algum tema, mesmo que não esteja aqui e que nós vamos falar, mas nada impede de vocês nos perguntar. O objetivo nosso de hoje aqui é esse bate-papo mesmo, essa relação, essa troca de informação e de experiência daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós já trabalhamos, daquilo que nós estudamos e colocar em prática para todos vocês. Vou convidar o Dr. Alan aqui para participar com a gente. Só um minutinho. Alan, cadê você? Alan, meu amigo Alan. Só um minutinho, Alan. Convidar o Dr. Alan. Convidado. Alan, já está convidado. Para você possa aceitar. Só uma informação importante. Nós temos um grupo de WhatsApp que trata sobre as eleições. Esse grupo é para tratar exclusivamente de temas relacionados às eleições. E se você tiver interesse em participar conosco, será um prazer tê-los conosco. Vamos estar falando tudo que está relacionado às eleições, tudo que acontecer de atualização, nós vamos estar remetendo nesse grupo. Então, vocês... O doutor Alan está... Cadê o doutor Alan? Doutor Alan, você está vendo a gente? Deixa eu convidar novamente aqui para poder... Gente, tudo é ao vivo, então você sabe, hein? Então, estamos aprendendo, estamos convidados. Alan, convidado, parceiro. Olha que eu e o Alan, nós treinamos agora há pouco, viu? Nós treinamos bastante aqui para que dê tudo certinho, mas enfim. Bom, enquanto o Alan entra, deixa eu colocar algumas coisas aqui para vocês. Nosso objetivo, e aí o Rafael, convida ele aí, deixa eu falar com ele para ele acessar lá, que acho que ele está tendo algum contratempo lá, mas enfim. Qual que é o nosso objetivo aqui? De atos preparatórios das eleições. Em uma live, há umas 2 semanas atrás, eu trouxe assim, um breve resumo, das coisas, das novidades das eleições, o que estava trazendo de novo, da tal mini-reforma que ia acontecer. E aí, nesse contexto, muita coisa aconteceu de lá para cá. Primeiro ponto de partida aqui é justamente que a mini-reforma não aconteceu. Isso mudou alguma coisa? Pouquíssimas coisas. Bom, o Alan vai dar certo aqui, ele vai conseguir acessar. Então, assim, a partir de então, o Alan está aparecendo. Chegou o professor. Agora sim. Isso que nós treinamos, né, Alan? Tecnologia, né, Deildo? Não é conosco. Amador, estou começando agora. 2, meu filho, nós estamos na mesma empreitada, mas vamos aprender juntos. Como sempre aprendemos um monte de coisa, vamos aprender mais essa fase nova aqui. Isso aí, Deildo. Então é o seguinte, Alan, eu estava falando com eles aqui antes de você entrar, e eu vi que assim, um breve resumo, da última live que eu fiz, onde eu
tratei de alguns pontos interessantes, alguns pontos que eu achei relevantes para aquele momento, que é de atos preparatórios das eleições. Por que atos preparatórios? Porque, na verdade, ninguém ainda é candidato, ninguém ainda. Nós estamos indo num processo embrionário, está iniciando todo um processo. E aqui a gente tem, Alan, pré-candidato, aqui nós temos aqui pessoas que vão trabalhar nas eleições como contadores, a parte administrativa, pessoas que vão coordenar a campanha eleitoral, igual o David que acabou de acessar, um grande marketing, um grande coordenador de campanha. Então, assim, temos todo o perfil de pessoas aqui. Então, nós vamos conversar com essa turma aqui, Alan, do ponto de vista bem técnico, bem operacional, sabe? Assim, bem estruturado, no sentido de responder mesmo às colocações que cada um fizer. Só um detalhe importante, gente, que eu aprendi, que as perguntas que forem feitas, se possível, façam nessa bolinha que tem essa interrogação, porque ela fica registrada. E aí nós conseguimos visualizá-la aqui melhor do que você colocá-la aqui no bate-papo, que às vezes passa e a gente não vai conseguir ver a pergunta. Então, essa é a questão, esse é o ponto. Então, Alan, seja bem-vindo, meu irmão. Bora trabalhar, porque a turma está aí com sede de aprender e nós estamos aqui para poder ofertar aquilo que nós aprendemos ao longo dessa carreira nossa política e ensinar um pouco desse. Para quem não conhece o Alan, turma, o Alan é o meu convidado hoje dessa live. Teremos outros convidados, se Deus quiser, daqui para frente. Para quem não conhece o Alan é um militante da área pública nossa aqui, um grande advogado da nossa cidade, da nossa região, e, na verdade, talvez, quem sabe, não é, sim, de Minas Gerais hoje, um grande nome aí no cenário dos advogados, um amigo que eu tenho, um amigo de longa data já, nós estamos nessa empreitada aí há um bom tempo. Eu pedi o currículo dele, mas vou dispensar de ler currículo, viu, Alan? Vou só dizer que você é o grande advogado hoje da nossa região, uma grande referência para todos nós, e tenho certeza que vai acrescentar muito. Então, vamos aprender muito aqui com você, tá? E quero que aproveitar o máximo possível e sugar o máximo de informação possível para essa turma que nos acompanha. Então, seja bem-vindo, Alan. Faça suas breves considerações para nós começarmos aqui o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Adeildo, meu irmão, meu parceiro, meu amigo, meu cara de confiança aí nas campanhas que nós enfrentamos aí ao longo desses anos. Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer você a oportunidade, agradecer a Deus também a oportunidade de estar permitindo estar aqui com você durante anos aí, estar trabalhando com isso e ter uma boa referência. Queria agradecer a presença de todos que participam da live, os amigos que estão aí, os interessados. Não é novidade para nós falarmos sobre direito eleitoral. Nós dois somos entusiastas da matéria e, para mim, sem dúvida nenhuma, é um grande prazer estar falando sobre direito eleitoral, estar falando sobre as práticas de prestação de contas, as novidades, o que a gente espera para o pleito de 2024. Agora que nós estamos aproximadamente, já passou, né? 6 de outubro, nós estamos hoje no dia 24 de outubro, né? Menos de um ano para a eleição, para as eleições municipais. Então, para mim, é um grande prazer, para todos que estão aqui acompanhando, os meus amigos, os meus clientes, os meus familiares, os meus parceiros e todos interessados. Deildo, é um grande prazer, muito obrigado pelo convite e pela deferência sua nas palavras aqui à minha pessoa, tá? Muito obrigado por tudo. E dita a regra aí, meu amigo, puxa o carro aí que a gente vai seguindo, fica à vontade, eu acho que a gente vai ter um bom papo aqui. Vamos tentar ser didático com o pessoal e tentar trazer o máximo possível de informações novas, alguma coisa já trivial das campanhas, mas nós temos novidades, a legislação foi alterada, tem situações novas, tem muita coisa nova aí, que se nós não pudermos falar hoje, o processo eleitoral, de um modo geral, ele é muito complexo, muito grande, são vários temas, várias searas, desde o início da pré-campanha, registro de candidatura, propaganda eleitoral, ações eleitorais, crimes eleitorais, prestação de contas, vai a diplomação e segue tudo, condições de elegibilidade, é muita coisa. Eu sei que hoje é o início, acho que a gente tem que focar mais aí no início realmente da pré-campanha, essas questões todas, e você puxa aí que nós vamos te acompanhar, ver o que você quer aí para a gente poder estar explanando com a turma aí. Top, meu irmão. Bora lá. Deixa eu só fazer um apanhado aqui, rapidinho aqui, Alan, de um ponto que eu acho interessante. Contador e advogado são dois profissionais extremamente importantes nesse processo eleitoral. Inclusive, a própria legislação
ter um tratamento diferenciado para esses dois profissionais. Uma coisa boa dela é que não é permitido nós, enquanto contador e advogado, doarmos nosso trabalho para as campanhas eleitorais. Ela tem que ser custeada pelas campanhas. Por várias razões do histórico de campanha anterior. Portanto, ele tem esse tratamento especial. Quero falar aqui para os meus colegas contadores e aqui as pessoas que trabalham com a prestação de contas. Muitas das vezes, já por várias vezes, eu vi colegas assim, em reuniões, a prestação de contas, a gente faz tudo, é o advogado que assina, é o advogado que entrega, é o advogado que faz todo o processo. Não concordo de forma alguma. Na verdade, são dois profissionais extremamente importantes nesse processo. Eu costumo dizer que o advogado só vai atuar na prestação de contas do candidato se o contador não agir de forma correta durante a prestação de contas, se ele não cumprir com as regras. Mesmo que ele deixe conhecimento, de colocar em prática aquilo que ele estudou, daquilo que ele entendeu, ele aplicar isso na prestação de contas, aí sim, se ele não fizer agir desta forma de conhecimento, aí vamos depender dos advogados nos litígios, nas discussões, nas diligências que a Justiça Eleitoral remeter sobre a prestação de contas. Ao longo desse tempo aí de campanha eleitoral, e eu e o Zolan fizemos algumas campanhas, já várias campanhas, mas eu quero listar aqui, são duas campanhas grandes, que foi a do deputado Ercílio, do deputado Enison, já fizemos todas elas juntos. Então, assim, eu sempre primei, enquanto contador, de cuidar de todo o processo da prestação de contas. E eu convido você, contador, você que vai atuar na parte administrativa, que faça desta forma. Inclusive, todas as diligências que acontecem, todas as solicitações que acontecem durante a campanha eleitoral ou pós a campanha eleitoral por parte da Justiça Eleitoral sobre o ponto de vista de prestação de contas, eu faço a prestação, eu faço a defesa, eu faço os argumentos, eu apresento para o advogado, olha, está aqui tudo aquilo que eu entendo de acordo com a legislação que está correto, tudo aquilo que foi feito durante o processo eleitoral, e aí cabe ao advogado, alguns você entrega para o advogado, porque de fato é ele que tem acesso à justiça eleitoral, é ele que faz parte do processo, lá na parte dos processos, enquanto advogado, e aí ele vai dar acompanhamento. Mas isso não tira do contador, de forma alguma, o que ele produziu durante a campanha eleitoral. Eu fico, por exemplo, se você chegar no final da campanha e você não tiver nenhuma diligência da sua prestação de contas, o advogado simplesmente participou, entregou e ela foi aprovada, é louvável para você enquanto contador. Porque se ele não foi utilizado, se os trabalhos dele não foram utilizados naquele momento da prestação de contas, diga de passagem que você trabalhou de forma correta, você cumpriu a regra eleitoral durante o processo da campanha da prestação de contas eleitoral. Então, dito isso, Alan, é só para eu deixar uma casa, porque é muito comum isso acontecer, e você precisa, o advogado é que participa. Não, são dois profissionais extremamente importantes, inclusive, dependendo da situação da prestação de conta, o cidadão pode ganhar e não levar o erro de prestação de conta ou por omissão naquele processo eleitoral. Então, meus colegas contadores que nos assistem, meus colegas amigos que nos assistem aqui da parte contábil, vamos abraçar essa causa, que a prestação de conta eleitoral é sim um ganho para nós. Essa obrigação que a Justiça Eleitoral condicionou, que tem um contador na prestação de conta, é um mérito para a gente. Então, a gente tem que encampar isso em nosso favor. É um trabalho equipe, tanto dos dois profissionais, dessa forma. Isso é só uma parte que eu entendo que seja, Alan, só para a gente colocar em questão, porque isso é um ponto comum para nós enquanto contadores, e tem muito contador aqui nos assistindo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer para nós começarmos aqui propriamente dito. A mini-reforma eleitoral não passou. Bom, não deu tempo, ela foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, mas quando chegou lá no Senado, não deu tempo dela ser aprovada, logo então não existia aquele bate-papo nosso anterior que disse que a mini-reforma mudaria várias coisas. Então, de fato, para essas eleições não encampou, não teremos essa mini-reforma. Bora seguir para frente, que então temos a regra. Então, na sua opinião, na discussão da mini-reforma, muita gente achava que ela estava facilitando o candidato, iria proporcionar irregularidade durante a campanha eleitoral, ia facilitar aquele candidato no sentido que ele poderia agir de má-fé, poderia agir de outras formas, enfim, não ser coerente com a sua prestação de conta, não ser coerente na prestação de conta eleitoral, que facilitaria para aquele candidato que não queria ser correto. Você entende dessa forma que, de fato, a mini-reforma
traria essa situação para a campanha eleitoral? E não, como não passou, o que você acha? O que você tem de novidade para essas eleições? Então, já que você acabou de ter que essa eleição tem algumas coisas relacionadas às eleições anteriores que já é novidade para quem está pleiteando o cargo de vereador e prefeito. Adeildo, acho que a primeira coisa, eu vou fazer um adendo na fala que você fez, inicialmente falando sobre o papel do contador e do advogado na campanha. O papel do advogado, do contador na campanha, ele funciona sim, em conjunto. Não tem essa que um é mais importante que o outro. Não existe isso. O papel dos dois, primeiro que ele se equivale. Lógico, quem ganha a campanha, o papel mais bonito de fazer, de ganhar votos, de angariar votos, é do prefeito, da equipe de marketing. Você falou que o David está aí, eu não vi a presença dele, mas ele sabe muito bem disso. É uma fala minha. O papel do advogado e do contador, ele não é ganhar voto para o prefeito. Quem ganha voto é o prefeito, é o marqueteiro, é a equipe de comunicação, é a estratégia. Quem ganha a eleição são eles. Eles que vão angariar os votos. A função nossa, desde o começo da campanha, é garantir que o prefeito que teve 5 mil, 10 mil, 180, 200 mil votos, ele possa usufruir desses votos na vitória dele e possa ocupar a cadeira que ele pleiteou. O prefeito ou o vereador, porque não adianta ele ser eleito e perder o mandato dele por um problema durante a campanha, um caixa 2, uma arrecadação irregular de recursos, e assim vai, sucessivamente. E na prática, você sabe como que funciona. O trabalho nosso na campanha, na pré-campanha, antes da prestação de contas, ele é tão importante, ou talvez até mais importante que a prestação de contas. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos analisando a arrecadação de recursos, gasto de campanha, quem está doando, quantitativo que está doando, quem pode doar, quem não pode doar, é uma certeza que nós vamos ter que a prestação de contas dele final, ela vai ser tranquila, ela vai ser mais fácil de fazer. Primeiro, porque nós sabemos que os tribunais, a equipe técnica que analisa a prestação de contas, ela não está preocupada com as dificuldades do dia a dia, a realidade da arrecadação, dos gastos de campanha, da prestação de contas. Ela está preocupada, sim, com a letra fria da norma. E isso aí dificulta, porque o nosso país ele é muito grande, as dificuldades, às vezes, de bancárias, abrir conta num determinado município, um município com a dificuldade, às vezes, com uma agência bancária, sem uma agência bancária, às vezes, sem um correspondente, ainda mais agora que os bancos, na maioria das vezes, são digitais, nós não temos banco físico. Essas dificuldades aí, de um modo geral, o tribunal não tem a capacidade, não é que ele não tem a capacidade, às vezes o servidor ele é frio nesse ponto de seguir a letra fria da norma. E isso aí, quem vai sanar e evitar esse problema numa prestação de contas futura, somos nós, é o advogado e o contador. Então, o nosso papel é esse, o principal é garantir o quê? A tranquilidade dos votos que o candidato recebeu, seja ele prefeito, deputado, vereador, o que quer que seja, senador, o que for. A função nossa é essa, garantir o voto. Então, não existe essa questão de que... eu nem gosto de falar isso, que o advogado é mais importante. Nada. O importante é o trabalho em conjunto, é você analisar a questão contábil, juntamente com a legalidade do gasto, o que nós sempre fizemos nas maiores campanhas que nós enfrentamos aí. E campanhas sempre questionáveis do ponto de vista financeiro, e graças a Deus também nós conseguimos passar por elas sem problema, sem nada, com as aprovações das prestações de contas, e sempre foi uma aula, um exemplo para nós. Mas sempre sim, trabalhando de mãos dadas, né? Trabalhando de mãos dadas, a 4 mãos. E isso é importantíssimo. E o principal, o respeito também do candidato pelas orientações dadas pelos técnicos, né? Seja o jurídico, seja o contábil. Isso é importante e isso é imprescindível, esse trabalho prévio para o sucesso de qualquer eleição, de qualquer campanha. Até mesmo porque, mesmo que ele não seja eleito, as implicações de uma prestação de contas desaprovada ou não prestada é muito grande. Pode gerar falta de quitação eleitoral, isso implica em possibilidade de ocupação de cargos públicos, obtenção de documentos imprescindíveis à vida pública dos candidatos que passaram. Nós temos um caso recente aí de um cliente comum nosso, né, que ele não fez a prestação de contas, ela foi julgada não prestada, e ele foi tirar um passaporte agora,
e não conseguiu o passaporte por ausência de quitação eleitoral. E agora nós estamos trabalhando nessa questão. É um exemplo prático do dia a dia, mas é muito didático, né? E isso aí, se ele tivesse sido orientado devidamente, corretamente pela equipe dele que conduziu a campanha, ele certamente não teria cometido esse ato naquele momento, né? Então, isso é importante trazer, realçar esse trabalho, tanto do advogado quanto do contador. Segundo ponto, você me perguntou sobre a reforma, a possibilidade da mini-reforma e o que nós temos de novo para as eleições de 2024. Olha, veja bem, a mini-reforma para mim, lógico, ela trazia novidades, trazia trazia facilidades para as campanhas. Lógico, tudo que é facilidade, que evita a burocracia, é importante, né? É valioso. Porém, eu discordo de sempre se fazer um balão de ensaio, de sempre se trazer as novidades para as eleições municipais, né? Os nossos deputados, senadores, que têm capacidade de alterar a legislação federal que rege o processo eleitoral, eles sabidamente fazem das eleições municipais esse balão de ensaio. Eles fazem exatamente, eles fazem as alterações para a legislação municipal, para que as eleições municipais, os vereadores, os prefeitos, sirvam como cobaia daquelas alterações questionáveis, que nós não temos ainda um precedente, uma forma de pensar, um entendimento sedimentado, e aí sim, nós temos que trabalhar com essa batata quente, com essa bomba. Isso reforça muito o entendimento nosso, o trabalho prudente, né, de orientação, de sempre evitar o problema. Mas eu discordo dessa mini-reforma nesse momento. Eu acho que ela tem que ser feita sim, evitar a burocracia, mas ser feita com mais prazo, né? Que se tenha tempo de discutir, que não seja imposta aos 45 do segundo tempo para nós. Então, essa é a minha opinião no que diz respeito à mini-reforma eleitoral. Achei bom ela não passar. E achei bom. Por prudência, porque nós já temos problema demais. Seja com arrecadação, seja com prestação de contas, seja com pré-campanha, seja com abuso de poder, nós já temos problema demais para as eleições. E lógico, toda eleição nós temos mudança. Seja mudança na legislação, seja mudança de entendimento. Porque o direito não é matemática. 2 e 2 não são 4. Né? 2 e 2 pode ser 4, 2 e 2 pode ser 22, 2 e 2 pode ser 0, e assim sucessivamente. Né? Então vamos lá. O que veio assim, de alteração da legislação substancial para as eleições de 2024? Está em vigor aí que a gente tem que estar atento. A primeira coisa é a questão das federações partidárias. Né? A Lei 14.208 de 2021 alterou a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e a Lei 9.504, no seu artigo 6º-A. E foram criadas as federações partidárias. O que quer dizer isso? As federações partidárias elas funcionam como as coligações, com algumas diferenças. Dentro dessas principais alterações, diferenças, é que as federações partidárias elas vão perdurar após as eleições, funcionando como se fosse um único partido político. Né? Essas federações partidárias hoje criadas e registradas no TSE, nós temos a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, PCdoB e PV, nós temos a PSOL e Rede, e nós temos a PSDB e Cidadania. Então, nós temos 3 federações partidárias hoje no país, diferentemente das coligações, e elas funcionavam no âmbito do Estado, que impunha isso de cima para baixo para os municípios. Hoje em dia, não. Ela é no âmbito nacional e vai funcionar dessa forma. Vai funcionar como um partido político, certo? De um modo geral. Outra mudança importante é a questão do número de candidatos também. O artigo 10 da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, ele foi alterado pela Lei 14.211 de 2021. Né? Na eleição passada, na eleição municipal, na última eleição 2020. municipal, nós tivemos 2020. a alteração, exatamente, nós funcionamos ainda com o percentual, nós não tínhamos a coligação, mas nós já tínhamos o percentual de 150% do número de vagas. Hoje não, o número é 100% do número de vagas mais um. Ou seja, uma Câmara de 9 vereadores, você vai poder lançar somente 10 candidatos pela federação partidária ou pelo partido isolado.
Então, é mais uma mudança. Isso diminui o número de candidatos, porque nós tivemos um número muito maior de candidatos nas eleições de 2020. Salvo engano, foi o maior número de candidatos que nós trabalhamos nas eleições de 2020. Mais uma alteração importante para as eleições de 2024 são as vagas das sobras eleitorais, né? O Código Eleitoral, que é a Lei 4737/65, o seu artigo 108 e 109, que determina as sobras de campanha, a divisão das sobras de campanha, ele foi alterado pela Lei 14.211, também de 2021, né? E determinou que as sobras de campanha agora, elas só poderão disputar as sobras de campanha aqueles partidos ou federações, né, que conquistarem 80% do quociente eleitoral, e o candidato, no mínimo, 20% do indicador do quociente eleitoral. Ou seja, se o quociente eleitoral é 2.500, 80% de 2.500. Ela conseguiu isso? Conseguiu. Então, ela tem direito a uma vaga da sobra. O candidato dele, que está na sobra, ele só vai poder se usufruir daquela vaga se ele obtiver, no mínimo, 20% do coeficiente eleitoral de 2.500, que seriam 500 votos. Ok? Então, essa é mais uma situação, é mais uma novidade aí para as eleições de 2024. Uma outra possibilidade que nós tínhamos, né, que era a questão do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, que é a quantidade de vereadores. Uma vez que nós tivemos o censo eleitoral de 2022, né, que veio agora viger em 2023, por conta daquelas questões da ausência de publicação daquela portaria, veio viger em 2023, porém, eu não tive notícia de nenhum município no estado de Minas Gerais que alterou a lei orgânica a fim de aumentar ou diminuir o número de vagas nas câmaras. Porém, era uma possibilidade que tem ainda, porque antes do processo eleitoral, se o município alterar a lei orgânica e aumentar ou diminuir o número de vagas, as eleições poderão ocorrer para aquele novo número de vagas da Câmara de Vereadores. E, por fim, a possibilidade, dentro do processo eleitoral, de haverem consultas públicas, de acordo com o artigo 14, acrescidos parágrafos 12º e 13º do artigo 14 da Constituição Federal, que possibilita, dentro do pleito de votação, você fazer consultas públicas de interesse da população geral do país. Essas foram as alterações. Essas são as alterações que nós temos de maneira clara e objetiva para as eleições de 2024. Além de uma série de outras alterações. Alterações de entendimento do TSE, do STF, alteração trazida pela lei de improbidade, pelas alterações da lei de improbidade administrativa, a 14.230, que vieram fazer o quê? Trouxeram novos entendimentos, novos enquadramentos, questão de dolo, questão de entendimento do STF, e assim sucessivamente. Isso aí vai impactar muito também nas condições de elegibilidade dos pretensos candidatos. Essas interpretações elas já vêm sendo aplicadas e vão seguir agora nesse pleito de 2024. São alguns pontos que nós temos que estar atentos aí. São iniciais, mas nós temos que estar atentos, ok? Perfeito, Alan. Bom demais. Só nessa ponta da federação, uma coisa interessante que eu só queria pontuar aqui é que a questão da federação, se o partido tiver federado, aí já é uma questão partidária, que os pré-candidatos, que os presidentes de partido têm que vir acompanhar, porque se o partido dele estiver participando dessa federação, se um dos 3 partidos ele tiver inapto com a justiça eleitoral, por não prestação de contas, ele está impedindo toda a federação. Era uma situação que a mini-reforma estava, de certa forma, corrigindo, mas agora, como não tem voz, segue a regra, a não ser que o TSE modifique esse entendimento. E uma regra interessante também, que está sendo discutida, e nessa questão da federação, é que na apresentação desses candidatos, cada partido federado ele tem que apresentar a cota de gênero. Então, por exemplo, se o partido for 10 candidatos, então cada um desses participantes, são 3,
digamos, 10 candidatos de uma cidade com 9 vereadores. São 3 candidatos de sexo de a cota de gênero, tá, teoricamente sexo feminino. Então, cada partido vai ter que apresentar uma. Se um não tiver essa cota de gênero para preencher, estará impedido toda aquela federação. Então, considerando isso, se o TSE não modificar esse entendimento, para quem estiver participando desses entes federados, desses partidos federados, tem que vigiar os 3, tem que acompanhar os 3 de conjunto, se os 3 estão ok perante a justiça eleitoral. O outro ponto que você colocou aí, Alan, eu acho essa questão das mini-reformas acontecer justamente nas eleições municipais. Em 2020, tivemos várias mudanças em relação a essa questão nas eleições, mudanças que tivemos que colocar em prática nas eleições de 2020. E aí temos essa questão toda que é testado literalmente. Eu vejo isso como um teste que a Justiça Eleitoral, na verdade, o Congresso faz, para que seja testado nas eleições municipais, e se der certo, que segue para as eleições gerais. Se não der certo, aí corrige para as próximas eleições. Eu também concordo com você que não caberia aquela votação da mini-reforma. Tem uns pontos nela que realmente iria facilitar no contexto de prestação de contas, no contexto da campanha eleitoral, mas ela deve ser mais estudada. Um outro dado que você falou, em termos de quantidade de candidatos, eu tive essa curiosidade de pesquisar, Alan. Na eleição de 2020 foram 517 mil candidatos nas eleições de 2020. A expectativa para essas eleições, de acordo com o TSE, é gerar em torno de 600 mil candidatos. Então, as eleições municipais, ela é a maior eleição de volume de candidatos que nós temos no país. Então, são esses pontos interessantes que dessas mudanças, dessa questão dessas novidades, né, para essas eleições, são esses pontos que o doutor Alan colocou para a gente. Então, Alan, é o seguinte, o cara quer ser candidato, vamos dar continuidade aqui, a pergunta que todos fazem, tá, ok, quero ser candidato, quais são os requisitos, Alan? O que você tem para dizer para mim? Quais são os requisitos para um cidadão? Eu quero ser candidato. Para eu ser candidato, o que eu tenho que seguir? Porque a gente tem pessoas aqui que não que está com essa intenção de ser candidato. Então, para você ser candidato, você tem que seguir alguns requisitos básicos, que está lá na regra, inclusive na própria Constituição. Então, você tem condições de pontuar para a gente, né? Quais são esses requisitos? Nós conversarmos sobre eles? De um modo geral e superficial, porque eu vou falar e vocês vão entender que nós temos situações implícitas dentro de alguns requisitos. Ali nós temos os outros desdobramentos. Primeira coisa, para prefeito municipal, cidadão, ele deve ser brasileiro ou naturalizado. Ele deve ter, no mínimo, 21 anos, que pode ser completado até a data da posse. 21 anos até a data da posse para o prefeito. Encontrar-se na plenitude para o exercício de seus direitos políticos, esteja afiliado a um partido político, comprove residência do município que pretende gerir por pelo menos 6 meses antes da votação, né, o domicílio eleitoral, candidato do sexo masculino ainda, a lei impõe que apresente certificado de reservista. Vamos lá. Plenitude de seus direitos políticos. Plenitude de seus direitos políticos faz condições de elegibilidade. Condições de elegibilidade, aí vai. Desincompatibilização, que ele não tenha condenação das vedações da Lei Complementar 64, que é a lei das inelegibilidades, condenação por improbidade, rejeição de contas, que se amolde aquelas questões que foram alteradas, que toda eleição tem diferença de entendimento, que a gente tem que estar sempre atualizando, não tenha condenação criminal, não esteja cumprindo pena, né? E aí vai, isso é normal. Além disso, para o cargo de vereador, são os mesmos requisitos do prefeito, com uma diferença. O candidato ele tem que ser apenas maior de 18 anos e esses 18 anos têm que ser completados até o último dia do registro de candidatura. Não é a data da posse, é até o registro de candidatura. Lembrando também que a condição de alfabetizado, né, a Constituição determina que o parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição, que os analfabetos eles são inelegíveis. Analfabetos, alfabetizados são elegíveis. E eles são inelegíveis, quer dizer que eles não podem ter condição eleitoral passiva, ou seja, eles não podem ser votados, mas eles podem ter a condição eleitoral ativa, que é a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar. Ou seja, aquele analfabeto,
Ele não pode ser votado, né? Ele é inelegível, então ele não pode ser analfabeto para concorrer a qualquer um dos cargos, mas ele pode votar. Capacidade eleitoral passiva, ser votado. Capacidade eleitoral ativa, capacidade de votar. A princípio, Adeildo, são esses os requisitos. Logicamente, é difícil a gente trazer aqui uma análise prática de desincompatibilização, porque os prazos vão variar de acordo com o cargo que ele ocupa, de acordo com a ocupação. São peculiaridades de casos práticos que têm que ser analisados. O próprio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o próprio TSE, os tribunais dos estados, eles fazem as tabelinhas já com as condições com os prazos de desincompatibilização e etc. e tal. E isso deve ser observado. E o principal a falar com relação à desincompatibilização não é que deve acontecer é a desincompatibilização de fato, ou seja, o exercício do cargo. Aquela pessoa que preocupa muito em fazer, protocolar na data correta, o pedido de desincompatibilização, mas continua no exercício da função, se houver um acompanhamento daquela situação e conseguir se provar que ele continuou, ele fez somente a desincompatibilização formal e não fez a de fato, ele pode ter o seu registro de candidatura impugnado por ausência de condição de elegibilidade, ou seja, ele estaria inelegível porque ele não desincompatibilizou a tempo e modo. Ele desincompatibilizou formalmente, mas não desincompatibilizou de fato, continua trabalhando. Além disso, dentro das condições de elegibilidade dos direitos políticos, aí entra a questão que nós falamos da prestação de contas, da ausência de quitação eleitoral, né? Porque ele não tem quitação eleitoral, ele não consegue fazer o seu registro de candidatura. Além disso, nós temos aquelas certidões que são apresentadas para se verificar o quê? As condições de elegibilidade da Lei Complementar 64, que são as condenações, seja por prestação de contas de convênio, prestação de contas feita ao Legislativo, condenação criminal, condenação por improbidade e mais uma série de requisitos que nós temos na Lei Complementar 64. Aí nós não temos como falar especificamente, porque teria que ser como diz, uma live específica para falar somente sobre inelegibilidade nesse ponto. Nós nem entraríamos na questão da desincompatibilização, só para falar com relação a alguns pontos, porque são vários temas, vários pontos, várias questões novas, vários entendimentos trazidos pelo STF no que diz respeito a dolo específico, improbidade administrativa dolosa, ressarcimento, prescrição, crimes, são vários entendimentos. Então, a partir disso aí tem que se fazer uma análise prática, caso a caso, porque nenhum caso é igual ao outro. Isso aqui é direito, não é matemática, como nós falamos, né? Então, a princípio, são esses requisitos iniciais. Lembrando, Adeilton, importantíssimo, estar filiado a um partido político. Partido político é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, é uma empresa. Se é uma empresa, tem as mesmas responsabilidades de prestação de contas, de advogado, de contador. Ou seja, se ele não está em dia, se o partido político não tem prestação de contas, se ele tem uma penalidade, ele corre o risco de ter impossibilidade de receber fundo partidário, ele tem possibilidade, às vezes, de lançar um candidato por ausência de uma prestação de contas, do cumprimento de obrigação de um ato partidário. Então, isso é imprescindível. Questão das diretorias, das diretorias, das presidências, das composições da direção dos partidos políticos, isso tudo tem que ser analisado agora, analisado previamente, porque no período de registro de candidatura, no período das convenções partidárias, não é o momento de resolver isso. Lembrando também aos pré-candidatos, aos candidatos, que logicamente nós temos N casos aí práticos, não cabe a nós dar os nomes aqui, tudo, mas as questões de filiação partidária, aonde às vezes tenta se burlar a filiação partidária, burlar a lei. Nós temos vários exemplos clássicos disso aí, que deram problemas ao longo aí das campanhas eleitorais na região, e nós vimos isso aí influenciar muito nessas questões. Falamos também, você já deu entrada, também já falando do período eleitoral, já dentro do registro de candidatura, das questões de observância das cotas de gênero, importantíssimo, tá? Importantíssimo, Adeildo. Isso é um tema que sempre foi levado sem dar devida preocupação pelos candidatos, pelos diretórios, pelos presidentes de partido. Eles acham que eles têm que cumprir a cota de gênero somente por cumprir.
O TSE, Formalidade. desde as eleições de 2020, veio mudando o entendimento. Nas eleições de 2020, esse entendimento era mudou, aonde agora a questão da fraude, a cota de gênero, ela tem realmente, ela realmente implica na cassação da chapa na totalidade. Isso aí, até a título de exemplo, só para ilustrar, eu peguei aqui mais cedo um precedente recentíssimo de 11 de outubro de 2023, do TSE, um julgado que teve como relator o ministro Benedito Gonçalves, aonde, no que diz respeito à cota de gênero, ele fala o seguinte: ação de impugnação de mandato eletivo, uma fraude da cota de gênero, artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, candidaturas fixas, ou seja, fictícias, falsas, provas robustas, votação zerada ou ínfima, movimentação financeira inexpressiva, ausência de atos de campanha. A fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir de circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestação de contas zeradas ou notariamente padronizadas entre as candidatas, entre outros, modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. No caso, a somatória dos elementos contidos no arresto, a qual permite concluir que 3 candidatas femininas da agremiação ou da GREI tiveram como único fim burlar a regra. Ou seja, na análise fato a fato, Adeildo, caso a caso, isso aí até então nas eleições de 2020, nas eleições de 2022, nas eleições de 2022 já estava valendo essa regra. Tá? Nas eleições de 2020 nós tivemos até ações que nós conseguimos a procedência em primeira instância, mas na época, quando estava virando o entendimento do TRE, o entendimento do TSE, o Tribunal de Minas ainda estava decidindo contrária, entendendo que tinha que se provar a vontade, não só a análise do ato, que seria a votação, a ausência de ato de campanha, a participação efetiva dos candidatos que queriam burlar a fraude, que iriam burlar a cota de gênero, você tinha que provar a vontade dele. E aí, logicamente, ficava muito, muito difícil de se provar isso, porque dependia da pessoa chegar lá e confessar: olha, eu realmente quis burlar, eu não quis fazer campanha. Né? Ele chegava lá, ficava calado, fazia prova que ele tinha pouco voto, que ele não fez campanha, que ele fez campanha para o marido, que fez campanha para o candidato a prefeito, mas não fez a postagem dela, teve um voto, não teve voto, nem ela votou nela no dia da eleição, não teve gasto de campanha, não fez nada. Aí ela fala que desistiu da campanha, mas não apresentou no TRE para ver no cartório para fazer a substituição pelo partido, né? Pelo partido. Então, o que acontece? Esse entendimento ele foi evoluído, na minha opinião, ele foi positivado, e realmente a análise agora que faz não é realmente do dolo, mas das circunstâncias de atuação daqueles candidatos que atuaram na federação ou no partido a fim de se burlar com a cota de gênero. Ou seja, os nossos dirigentes, os nossos candidatos têm que ter atenção quanto a isso. Por quê? Não basta cumprir a cota de gênero. As pessoas têm os candidatos têm que efetivamente fazer campanha e trabalhar. E o divisor de águas, nesse caso específico aí, salvo engano, foi até aquela votação que nós tivemos, foi a votação que nós tivemos naquela coligação com aquelas candidatas, que nós tivemos até uma participação de uma candidata de Ipatinga, na coligação do Bolsonaro, aquela questão toda do ministro do Meio Ambiente, aquela questão toda. Então, ali foi o divisor de águas, onde mudou o entendimento do TSE. E de lá para cá, esse entendimento vem sedimentado, igual eu trouxe para você aqui um precedente do dia 11 de outubro desse ano. Então, assim, importante realçar isso, trazer isso para a cabeça dos nossos dirigentes, trazer isso, aflorar isso, atualizar esse entendimento, porque isso é importantíssimo, ok? Eu acho que isso aí é imprescindível. Perfeito, Alan.
assim, com base nessa sua fala, essa questão da cota de gênero, realmente não cabe mais, né, o candidato, né, pensar em somente preencher vaga. Isso não cabe mais no modelo, né, da campanha eleitoral. Não cabe pensar assim. Inclusive, até pouco tempo estava no G1 falando de uma cidade no Nordeste que foi uma eleição para 5 candidatos a vereador em virtude de candidatos laranja e caçou toda a chapa daquele partido, teve uma eleição extemporânea. Então isso não cabe mais, não cabe nesse modelo. Mas para aquele que quer ser candidato, por exemplo, ele tem que, então, isso, observar isso no seu partido. Eu falei isso na live passada, que ele tem por obrigação saber do presidente do partido dele, quem são as mulheres que lá estão filiadas, que têm potencial de ser candidatas. Porque não adianta estar lá afiliado e não ter potencial de ser candidata e nem querer ser candidata. Ou se você vai colocá-la como candidata em função de uma imposição. Aí vai acontecer na questão da candidata laranja. Então, o candidato, além dele preocupar dele estar apto a ser candidato, ele também tem que preocupar se o partido que ele se encontra, que ele está afiliado, tem essa quantidade para cumprir essa cota de gênero. Só uma correção, não é correção, não, é só uma adenda aqui, né, Alan, nessa questão da cota de gênero, a gente fica muito falando em virtude do sexo feminino, né? Mas, na verdade, a cota de gênero se abrange para os dois casos. É gênero. Então, é normal, né? Infelizmente, ainda é uma normal que tenha menos mulheres participando do processo eleitoral. Por isso a ideia dessa fixação, dessa quantidade dessa cota, justamente para tentar, de certa forma, corrigir e incentivar as mulheres a participar desse processo eleitoral, que é uma luta e tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser mais firme com essa questão. Um detalhe interessante, Alan, que a porta de entrada para quem quer ser candidato do processo eleitoral, além dos requisitos, né, que o Alan elencou para a gente aqui, da nacionalidade, da filiação, o partido é a porta de entrada. Você gostando ou não gostando, o partido é a única opção que você tem para você adentrar no sistema eleitoral. Então, você tem que estar afiliado em um partido. Então, você tem que saber se o seu partido que você está afiliado, para você que quer ser candidato, ou para você que é presidente, se ele está apto perante a justiça eleitoral. E está na hora de você corrigir isso, está na hora de você acertar essa informação, está na hora de você verificar se ele está ok com a justiça eleitoral do ponto de vista da prestação de contas eleitoral, do ponto de vista da prestação de contas anual, que são prestações de contas diferentes, não é a mesma coisa, são duas formas de obrigatórias, participação de contador e advogada em ambas as prestações de conta, e todas as duas não sendo prestada, seu partido vai ser desanotado, você não terá condições de apresentar candidato. Isso é fato. O TSE tem sido firme em relação a isso. Então você tem que estar agora, para você que quer ser candidato, para quem está assistindo a gente, Alan, que às vezes vai ser candidato, ou é presidente de partido, está na hora de você verificar essa questão. Se deixar isso para a última hora, deixar isso no período de registro de candidatura, certamente você terá dificuldade de cumprir prazo, porque para você organizar um partido hoje, eu estou com um caso aqui de concreto, Alan, de um partido que ele está no CNPJ baixado na Receita Federal. Tem exatamente 18 dias que esse processo está na Receita Federal, sendo analisado pela Receita Federal, para poder estar atualizando, reativando novamente esse CNPJ, para a partir daí resolver esse problema do partido à Justiça Eleitoral, porque uma coisa depende da outra. Então, eu não consigo resolver na Justiça Eleitoral se eu não resolver na Receita Federal primeiro. E já tem 18 dias que esse partido nós estamos com esse processo em andamento na Receita Federal. Então, está na hora de você corrigir isso, viu, candidato? Na hora de você corrigir o presidente, porque sem você estar com o partido em dia, você também certamente terá dificuldade em estar dando continuidade no seu projeto de ser candidato, né? Em relação à cota de gênero, o Alan foi categórico aí para a gente, que já disse para nós, deu o recado que tem que ter dado, não tem que discutir. Está na hora de você corrigir isso no sentido de buscar realmente candidatos para participar do processo eleitoral. Você já sabe, numa campanha com 10 candidatos, você tem que ter 30%. Não tem os 30%, meu irmão, você não tem candidato masculino registrado. Justiça Eleitoral não aceita isso, não terá como fazer esse registro. No mínimo de cada 30%. Então, não tem como. Ô Alan,
Uma pergunta aqui do Davidson Gouveia, acho que vale a pena aqui, é o que eu consegui segurar aqui nessa pergunta que foi feita no chat, e perguntou assim, ó, no caso da regra da sobra, a sobra tem que atingir 80% do quociente eleitoral e o candidato mínimo 20% para ele conseguir a vaga? É aquela explicação que você deu lá naquelas iniciais da sobra de campanha. Exatamente, está no artigo, essa regra ela é conjugada na aplicação do artigo 108 e 109 do Código Eleitoral. Se você pegar lá e for ler, você vai ver que está falando. Para que o partido tenha direito à sobra, ele tem que ter, no mínimo, 80% dos votos do coeficiente eleitoral. Primeiro ponto. Ele teve 80%? Teve. Aí você vai analisar o candidato da sobra. Aí o candidato ele tem que ter, no mínimo, 20% do coeficiente eleitoral. Ou seja, dei o exemplo aí de... Vamos dar um exemplo aqui de 2 mil votos. Vamos dar um exemplo de 1.000 votos, o coeficiente eleitoral. 1.000 votos. Então, o partido, para ele ter direito à sobra, ele tem que ter, no mínimo, 800 votos. Segundo, o candidato tem que ter, no mínimo, 200 votos, que é 20%. Ok? Se não, ele não entra. Aí vai para outro partido sucessivamente. Então, Davinho, o seu trabalho, meu filho, é ter mais votos do que isso, não depender dessa sobra, viu, Davinho? Batalhar bastante para você ser bem votado. Deildo, eu quero reforçar mais uma vez. Os pré-candidatos que estão ouvindo, tão importante quanto preocuparem-se com a sua campanha, é preocupar com a situação do partido, porque às vezes ele alinha com o deputado, vou receber fundo partidário, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o partido não tem condição. Segundo, preocupar com a sua campanha somente, não adianta. Tem que preocupar com a campanha do partido. Porque eu vou dar um exemplo. Mas é mais do que claro. Você preocupar somente com a sua campanha, você corre o risco de não conseguir almejar a sua finalidade, que é sentar na cadeira. Porque você vai ser eleito com uma votação expressiva, porém, o seu partido vai tentar burlar a cota de gênero, né? Não vai cumprir, vai lançar uma cota de gênero ali, às vezes, somente para cumprir a tabela. Vai haver a denúncia, porque a sua oposição vai te fiscalizar. Se a sua oposição não te fiscalizar, o Ministério Público, por obrigação legal, vai te fiscalizar e vai impugnar a sua eleição. E aí, sim, você vai ter um problema, porque você pode ter gasto financeiro, você pode ter votação, mas você pode não levar. Você pode ganhar e não levar. Você pode ganhar, ter uma votação expressiva e não ser eleito. Ou seja, a campanha hoje, ela não é simplesmente ganhar e levar, tudo vale. Hoje a campanha realmente é uma questão técnica, jurídica, contábil, que tem que ser observada e que tem que ser seguida, certo? Tem muita coisa que você consegue trabalhar antes, mas trabalhar depois você não consegue, você só ganha tempo, porque a solução do problema você não vai ter, né? Uma situação dessa é muito difícil de se resolver, ok? Então fica a dica aí para todos que estão ouvindo, que têm interesse com relação a isso. É bom chamar a atenção, Deus, para evitar o problema. Evitar o problema é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito menos dispendioso, é muito mais grave e trabalhoso do que resolver o problema. Resolver o problema depende de uma circunstância, de uma quantidade de valores, de circunstâncias externa à vontade do beneficiário. Seja ele candidato, seja ele partido, quem quer que seja. É comum, né, Alan, nas eleições, assim, infelizmente, em alguns casos, tem mudado bastante isso, mas ainda o candidato não dá ter esse cuidado, ele pensar somente no ponto de vista de ganhar as eleições, de ter voto, de correr atrás do voto, de fazer a campanha, e esquecer dessa parte burocrática, ou não somente esquecer, também deixar de uma forma descuidada. Contratar profissional que não tem experiência. Olha, não adianta você ter um contador amigo que nunca fez uma prestação de contas eleitoral. Não adianta você ter um advogado que é seu amigo, seu vizinho, que não vai te cobrar nada, que não tem uma experiência de um processo eleitoral. Você vai correr o risco de ter todo um dispêndio de campanha eleitoral, todo o desgaste de uma campanha eleitoral que não é fácil. Nós estamos falando de um processo eleitoral de 45 dias que é estressante, ele é um sistema muito intenso, e aí chegar no final da campanha, você foi eleito, aí você preocupar com essa situação, às vezes tem situação que não tem mais solução, não tem como corrigir mais. É fato consumado.
E na justiça eleitoral não tem pequeno e maior problema, existe o problema. E os juízes vão decidir com base daquele problema. Se o problema para você, mas é só. Eu deixei de. Eu contratei um cidadão, tirei nota fiscal, mas não paguei valor de R$ 100. A justiça eleitoral pode achar que aqueles R$ 100 que você fez ali, em relação à quantidade de votos que você teve, foi expressivo. E aí entender que você não pode ser eleito por aquela situação. Então, esse cuidado desde o início, a gente está falando isso desde a live anterior, então falando que hoje, dos atos preparatórios para a campanha, ele é extremamente importante para este processo. Para que você, aquela velha máxima, você ganhar e levar. Porque é muito fácil você ganhar e não levar. Não queira testar isso. Isso não acontece, não. Fulano de tal faz tudo que acontece na campanha e não acontece nada com ele. Olha, a sorte que ele teve talvez não seja a sua sorte. Então, você ter esse cuidado, você ter esse zelo na condução da sua prestação de conta, na condução da sua campanha eleitoral, do ponto de vista de organização, ele é extremamente importante para você não correr o risco de ganhar e não levar. E se isso acontecer, deve ser muito amargo essa situação. E, infelizmente, isso acontece. Em vários processos eleitorais, a gente vê em cassação de prefeito, quando você vai, ou de vereador, você vai conversar com ele. Por que você foi cassado? Deve ver uma coisa tão ínfima, uma coisa tão pequena, mas ele cometeu uma irregularidade. Ele errou contra a regra do jogo. Se você não conhece a regra do jogo, não tem como você entrar no play, não tem como você jogar. A gente vê isso em vários momentos. E a justiça eleitoral, gente, igual, por exemplo, uma coisa que eu anotei aqui, olha, pré-campanha. Olha, não sei se vai dar tempo, a gente já está com 57 minutos de live. Tem pergunta, não tem, Rafael, para responder? Qual o tempo a gente não vai dar nem Adeildo, tempo. mais ou menos? Esse fala que é 1 hora, né? Em torno mais ou menos de 1 hora. Essa questão de. Vai ver isso aí no jogo. Bom, então vamos continuar aqui. Se vocês derrubar a gente vai nas considerações finais. Nós temos 58 minutos. Nós listamos aqui a questão da pré-campanha. Por exemplo, o candidato, nesse momento, ele fica eufórico em fazer campanha eleitoral, quer partir para o embate, quer partir para a discussão, quer partir para mostrar a sua bandeira. Eu já tive casos, por exemplo, de advogado de perguntar quanto que eu já posso fazer de impulsionamento da rede social. Muito cuidado com essa hora, isso não é momento para isso. Nós estamos em momento de pré-campanha, tem todo um critério a ser seguido, isso não está solto. A internet não é uma terra sem lei, que não tem, a justiça eleitoral não consegue monitorar, não consegue acompanhar. A justiça eleitoral tem convênio já com essas redes sociais todas, então ela consegue monitorar tudo isso, existe algoritmo para isso, então muito cuidado para isso, com essa questão. Não basta exatamente fazer acontecer, não. A sua oposição, o seu candidato de oposição tem acesso a essas informações. E se ele não tiver, basta ele pedir que ele tenha acesso. A lei de acesso à informação permite. Isso é fácil, isso é fato, né? Isso é emblemático. Isso aí já caiu por terra, Adeildo, a questão da pré-campanha, o abuso da pré-campanha. Nós temos um caso emblemático. Vamos falar aqui do Mato Grosso. Em 2018, a candidata senadora Selma Arruda, ela foi eleita de uma eleição simples, não. Nós estamos falando de uma eleição de senador. Ela foi eleita senadora pelo Mato Grosso e teve seu mandato cassado por abuso de poder econômico praticado na pré-campanha. Gastos que deveriam ter sido que deveriam ser computados como gasto de campanha, foram computados como gasto de pré-campanha, mas eram compatíveis com o gasto de campanha. Isso é muito fácil de fiscalizar. Basta você ver a sua capacidade. O cara é candidato a vereador, ele tem uma renda mensal, sobra para ele R$ 1.000 por mês, dentro da renda dele, o que ele ganha e o que ele gasta. Ele vai e gasta R$ 3.000 por mês de impulsionamento, propaganda no veículo de comunicação, mais não sei o quê, mais contrata um cara para fazer uma produção. Então ele tem um gasto de 3 mil. Ué, R$ 2.000 estão saindo de onde? De onde? Justamente. Ele pode falar que é de uma poupança que ele tinha, disso, daquilo, mas ele não tem que me convencer. Eu até que sou fácil de convencer se ele me contratar. A gente tem um limite, né? Mas o juiz, o promotor não vão acreditar, a oposição não vão acreditar. Isso aí eu estou dando um exemplo assim, simplório, né, de como comprovar esse abuso na pré-campanha. Então, é um fato que nós temos que... É uma linha
muito tênue isso aí. Não Muito tem jeito de tênue você. e que nós temos que trabalhar. O que tem que O fazer? importante. Profissional, pergunta, orientação, pede, tira dúvida. É isso. É trabalhar antes. Evitar o erro. Não, é porque, olha, um detalhe interessante, Alan, por exemplo, a legislação eleitoral ela tem as regras de quando você pode começar a gastar. Porque todo gasto de campanha, seja ele financeiro, seja ele estimável em dinheiro, ele tem que ser comprovado para a Justiça Eleitoral. Então, a pré-campanha, você ainda não tem esses requisitos mínimos para você efetuar um gasto de campanha. Então, você tem que tomar esse cuidado, cara. Você tem as formas de fazer sua pré-campanha, suas reuniões, mas muito cuidado com essa ideia já de querer fazer movimento, querer comemorar os aniversários, porque época de eleição eu nunca vi aparecer tanto aniversário, né? E na pré-campanha também começa a ter esses aniversários comemorativos, né? Muito cuidado com isso, porque além da Justiça Eleitoral estar de olho nessa questão, você tem seu opositor que está ali te vigiando. Essa é a ideia. Se ele te pegar no pulo desse aí, num problema desse, ele vai ofertar uma denúncia, isso vai desencadear todo um processo. E um detalhe interessante, né, Alan, que a gente já participei de campanha, em que as denúncias que aconteciam durante o processo, ela mina o candidato, porque ele tem que concentrar energia, concentrar sua equipe para ficar fazendo aquelas defesas, para ficar fazendo aqueles argumentos. Às vezes o candidato, vamos já partir lá para propaganda irregular, por exemplo, aí ele queima a linha de largada disso aqui, começa a fazer um monte de propaganda de forma irregular, aí ele, além de ser multado, tem que retirar, então ele perde tempo com isso, Tem que perde tempo com essas questões. Mudar o foco do trabalho do marketing, em vez de fazer uma campanha propositiva, o marketing tem que passar a fazer uma campanha para rebater aqueles argumentos que a oposição entra com uma ação e fala, olha, não vota nele não, porque você vai jogar seu voto fora, porque ele vai ser caçado, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E aí tem essa mudança nessa vertente aí da campanha. Ao invés de fazer uma campanha propositiva, mostrar o que o candidato vai fazer, as qualidades, o que ele vai fazer para a população, quais são as propostas. Não, a preocupação da campanha vira outra. Do marketing, da comunicação vira outra. Olha, a gente tem que falar que ele é candidato agora. Ele pode nem preocupar que ele é bom. A gente tem que falar que ele é candidato. Se quem quiser votar, tem que votar nele. Porque os caras agora estão votando no outro para não julgar o voto fora. Porque a gente sabe também do voto útil. O cara vota em quem vai ganhar. Então começa essa conversa. Nós sabemos que no interior isso acontece demais da conta. E a experiência só que vai mostrar isso para a gente sabe isso aí. Isso não está escrito nos livros, né? Mas a gente sabe dessa situação, dessa realidade. E é justamente isso aí que tem que ser proibido. Ele tem que pensar justamente nisso, Rodrigo. Inclusive nesse ponto, né, Alan, da experiência, né, da campanha eleitoral, e o que eu disse lá atrás, às vezes não é o amigo, não é o colega que você acha que tem condições de conduzir sua campanha, porque a aplicação da regra, conhecer a lei, tá aqui para todo mundo ler. Se você quiser estudar a Lei 9.504 está à disposição para todo mundo, mas colocá-la em prática num processo eleitoral é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, porque é comum a turma do marketing, né, Alan, chegar, eu quero fazer isso, tem que fazer aquilo, aí o contador vai, não, eu disse, não pode, aí o jurídico vem, não, também não pode, aí os caras, não, tem que ter uma alternativa, tem que ter um jeito para resolver isso. Eu lembro nas eleições, foi em 2020, que ficou aquela confusão se a propaganda era em plástico, se era em papel, como é que tem o tamanho, aquela confusão toda. E aí você tem que pegar essa expertise, essa situação e colocar ela dentro de uma realidade que está prevista na legislação. Então isso não é uma tarefa para poucos, viu? São poucos ministros com isso. Então você que é um pré-candidato, procura os bons. Pode ser eu e o Alan, estamos à disposição, mas tem outros também, colegas, que poderão te ajudar muito. E o importante é que você tenha convicção de que você está contratando os bons. Eu acho até que quando a legislação condicionou lá na regra que o contador e o advogado não pode doar serviço, eu acho até que foi para corrigir uma situação que era comum quando o candidato tinha suas diligências, tinha os problemas, ele citar na defesa, porque o contador desconhecia da matéria, porque o jurídico daquela época eu contratei, que fez doação, ele não conhecia, ele não tinha conhecimentos técnicos. Então, por favor, deixa eu corrigir aqui. Eu acho que a Justiça Eleitoral entendeu, não. Se você contratou um cidadão e pagou pelos trabalhos dele, você procurou o melhor. Então, esse argumento que ele desconhecia da regra, ele desconhecia de que forma deveria ser aplicado, não cabe mais à Justiça Eleitoral, isso não cabe mais na análise do processo. Então,
Então, Alan, nessa questão da pré-campanha, se tem o Zeca do Carmo aqui colocou uma interessante, ó. Se o candidato cometer uma irregularidade eleitoral, a chapa será cassada. Tem uma outra eleição ou o segundo colocado toma posse? Ou tem uma nova eleição? Aqui é um caso bem emblemático, né, Alan? Que depende de muitas variáveis, né? Quantidade de votos, aí Depende uma de muitos infinidade. A gente tem fatores. que analisar quantos vereadores foram feitos para aquela chapa, para chapa não, porque partido ou para aquela federação, depende. Via de Depende de regra, muitos se ficar fatores. 50%, for caçado da chapa, ficar 50% mais um dos votos válidos, vai para o restante ali, mas aí vai ter que seguir a regra dos 80%, dos 20%, e aí vai, sucessivamente. O Herculano perguntou aqui, ó, então eu acho que essa pergunta que o Zé do Carmo fez, realmente ela depende de vários aspectos, né, do decorrer da campanha eleitoral. Agora do Herculano aqui, olha, o partido atingiu o quociente eleitoral, o partido atingiu. A necessidade do candidato também atingiu os 20% do Cláudio quociente? Os Barreira, dois, né? né, Alan? Cláudio A Cláudia, Barreira. os dois, né? Uhum. Isso já foi Os alterado na dois. legislação de deputado, salvo engano, e ele tem que Era, atingir também o coeficiente mínimo. era, era até uma tema da mini reforma, essa, tentando corrigir de certa forma isso, mas de forma não corrigiu, segue a regra. Acho até que o TSE, como o TSE gosta muito de mudar algumas coisas, de inovar, pode ser que ele, nesse tema, ele venha mudar alguma Ele coisa, né, Alan? Porque está sendo bem engraçado. discutido, né? Nós temos até um caso prático aqui na região de um suplente. A legislação é clara, ela fala que o candidato, o eleito, salvo engano, artigo 108 e 109, ele tem que cumprir a cláusula de barreira, os 20%. E aí o candidato, o eleito faleceu e o suplente foi assumir a vaga dele e ele não cumpriu a cláusula de barreira, porque a legislação fala que é o eleito, o candidato eleito. Não fala que é o suplente. A legislação, interpretação literal do que está escrito na lei. Então, se ele é candidato e ele foi eleito, os eleitos têm que cumprir a cláusula de barreira. Os candidatos, os suplentes, não. Ah, então, pois é. Então, esse tema é um tema Caso bem prático. importante. Caso prático. Caso, Real. tem que colocar nessa questão. Ah lá, então, tipo, um cara que quer ser pré-candidato, que é pré-candidato, assim, numa pré-campanha, o que você falaria para ele que ele poderia fazer em termos de pré-campanha sem entrar no mérito de gastar Não, recursos? beleza. Perguntar Primeira coisa dele, aqui para mim. a pré-campanha ele pode fazer tudo, se autopromover de todas as formas, desde que ele não peça, hoje, especificamente, o entendimento que nós temos derivado da campanha de 2022, 2020, que ele não peça votos. O resto, ele pode fazer. Pode fazer, vírgula, desde que ele não pratique abuso de poder econômico. Porque se ele praticar abuso, excesso, isso aí pode gerar uma ação de investigação judicial eleitoral no primeiro momento, uma ação de impugnação de mandato eletivo, qualquer outro tipo de ação que caiba ali no processo eleitoral para impugnar o registro, a candidatura dele ou até a eleição dele. Mas o principal, ele pode praticar qualquer ato, desde que ele não peça voto, desde que ele não vincule de forma direta a pré-campanha, a campanha dele, desde que ele não tenha a capacidade de sair previamente na frente dos demais pré-candidatos, dos demais candidatos ou pré-candidatos como ele. Ele pode fazer tudo, menos pedir voto no primeiro momento. Então ele pode fazer reunião, lembrando que ele não pode gastar excessivamente, recurso ele não pode arrecadar, ele só pode fazer arrecadação de recursos, salvo engano não, com certeza, a partir de 15 de maio de 2024, que são as vaquinhas virtuais, os crowdfunds, né? Ele só pode fazer a partir de 15 de maio, ele já pode fazer arrecadação mesmo antes dele ser candidato, como pré-candidato, ele pode fazer, e ele pode fazer agora, pedir voto, participar de eventos, de entrevistas, e assim vai sucessivamente. Pode fazer de Pedir tudo. apoio, ele pode? Pode pedir apoio. Apoio não é voto, né? Desde que não seja extensivo. O pedido de apoio, como é que a gente fala? Desvirtuado como voto, né? Mas isso aí pode, não tem como. O apoio, de um modo geral, apoio não é voto, né? Ele pode pedir o apoio para ele ser pré-candidato, para ele ser escolhido em convenção, porque é variado, né? Primeiro, o pré-candidato, ele tem que lembrar que na ordem lógica das coisas, do processo eleitoral, ele não é candidato, ele é pré-candidato. Porque primeiro ele tem que ir para uma convenção partidária, ter o seu nome aprovado pelo partido,
pela diretoria do partido, pela federação, e seu nome ser apresentado na lista, preencher as condições de elegibilidade, que nós falamos algumas ali de um modo geral, e registrar sua candidatura e ele passa a ser candidato. Mas, de modo geral, né, ele tem que preocupar primeiro com isso. Mas levar um conselho que eu... a conhecimento público, ele tem a intenção de ser candidato, ele pode. Né? O apoio, ele tem que tomar cuidado. Sempre que se falar em apoio, ele tem que tomar cuidado, porque isso não é matemática, né, Deildo, mais uma vez. Isso é direito, então isso é subjetivo. Isso cabe interpretação. O entendimento que o tribunal tem hoje, que o TSE tem hoje, que o TRE de Minas tem hoje, amanhã ou depois, dependendo do abuso que é praticado, o entendimento ele pode ser positivado, ele pode ser evoluído e mudar. Então, é arriscado falar em apoio e etc. O que ele deve fazer é levar o conhecimento público que ele é um pré-candidato às eleições de 2024, seja o cargo de vereador, de prefeito ou de vice. Eu acho que o cuidado que ele tem que ter, né, Alan, assim, por exemplo, os pré-candidatos hoje estão muito essa linha de rede social, né? Mostrar, e às vezes faz aquelas... tomar cuidado com o quantitativo dos impulsionamentos, né? A forma de fazer, quem vai fazer, a forma de você fazer essa divulgação. Às vezes você faz uma divulgação de uma forma bem, assim, achando que está subjetiva, está bem objetivo, que aí você está pedindo o voto cidadão. Tem que tomar esse cuidado, a turma do marketing, e tomar esse cuidado. Alan, por exemplo, eu lembro na eleição passada, uma questão dessa do pré-candidato pediu voto, né, na verdade ele pediu apoio em uma igreja, num culto da igreja deles, tem maior polêmica, maior confusão. Então toma justamente naquela época teve uma denúncia, a denúncia que estava usando o tempo religioso, que ali o apoio que estava pedindo estava muito explícito para aquele grupo, enfim. Uma polêmica muito grande naquela época. Que são as formas proscritas. Né? O que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. Vou dar um exemplo bobo, clássico. Outdoor. Digital ou físico. É proibido na campanha? É. Então também é proibido você usar o outdoor na pré-campanha. Tem isso aí. N precedentes. Muita gente, mas eu vou só mandar felicitação, feliz dia do não sei o quê, Feliz Natal. Corre o risco. Nunca a multa de 5 fez a 15 isso. mil. Primeira coisa Nunca fez um. A multa é de 5 a 15 mil. É o primeiro ponto. Então tem que ter atenção com relação a isso. Tem que ter essa maldade. Nunca fez um outdoor na vida. Agora ele resolveu, né? Tudo na reta final. Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia do cachorro, dia do não sei o quê, dia da mãe. Tudo ele faz cuidado, porque isso é uma forma proscrita. E dependendo da quantidade, do número de vezes, da quantidade de outdoors, você ainda pode configurar mais. Além da propaganda irregular e antecipada, pode caracterizar um abuso de poder. É o primeiro ponto, porque vai configurar que ele estava na frente, que ele teve uma vantagem. Outra questão interessante, que você falou da igreja. O tempo público. O tempo, ele é um bem particular de uso comum. E é verdade, a propaganda eleitoral é um bem particular de uso comum. Né? Então, de um modo geral, mesmo que ele não tenha pedido o voto, mas ele pediu o apoio de maneira explícita e deixou claro que era voto, direito não é matemática. Pode ser entendido, sim, como uma prática de propaganda eleitoral antecipada e dependendo do volume de pessoas, ele pode ter o seu mandato cassado. Exemplo prático. Independente da religião, nós tivemos o caso do deputado federal estadual de Minas Gerais, que foi cassado num culto desse, uma pré-campanha eu acho que era da igreja do pastor Valdomiro. Em Belo Horizonte. Dele. Foi em Belo Horizonte. Foi. Né? Uma reunião de pastores. Eu acho que foi um negócio aberto. E eles se É apresentaram. uma reunião de pastores em lugar aberto. Foi em praça pública, eu acho. Foi. É um exemplo prático. Eu não estou lembrando aqui, porque eu não estou no caso, mas eu li. Eu esqueci o nome dele. São dois. Eu lembro dessa história. Foi um candidato, foi um deputado federal eleito estadual. E não foi ele que pediu o apoio. Quem pediu foi o Valdomiro. Ele foi apresentado. Que é tio, foi apresentado porque é tio desse deputado. Foi eleito em Minas Gerais. É um exemplo. Alan, o André fez uma pergunta aqui, porque nossa live é durando, Alan. Hoje é 1h15 já, eles não derrubaram a gente ainda não. Deixa eu ter. O David tá ajudando nós aqui, o David tá assistindo aqui, o David é experiente nesse negócio aqui. Aí ele já passou a régua, lá. O André perguntou
aqui, ó, é obrigatório o candidato a prefeito ter candidatos a vereador em seu partido? Quer responder ou Não, respondo? pode falar. Na chapa? Não, André, são coisas independentes. Pode ser candidato isolado, o prefeito, e pode coligar. A única opção que tem o partido coligar é para o majoritário, pode ser com outros partidos e outros candidatos. Viu, André? E os outros partidos lançam os candidatos. Os outros candidatos que vão fazer parte da coligação majoritária. Eleição proporcional de vereadores e eleição majoritária de prefeito. A eleição majoritária não é obrigada a lançar também candidatos a vereador. Né? Então, basta que a coligação lance ou que nem lance, se ele não quiser. E aí se aí os partidos... A única opção da coligação para essas eleições é justamente essa opção do majoritário. Então, André, não sei se foi entendido para você a resposta, mas basicamente é dessa forma. Alain, vamos nas nossas conclusões finais, porque já daqui a pouco pode ser que a live caia e a gente não consegue. Vamos abusar, não. Não abusar, não. Alguém colocou aqui, ó, deputado estadual Márcio José Machado de Oliveira, de Minas Gerais, ou Luiz Fernando. Essa situação que nós demos um exemplo aqui agora, que é de abuso do poder religioso nela. A luz poder religioso, né? É aquela legislação que fala da norma jurídica, né? Alain, suas considerações gerais, irmão, se tiver alguma pergunta aí, ainda está à disposição, gente, enquanto está funcionando aqui. Sua consideração geral aí para a gente estar finalizando, moço, porque já é 1h15 que nós estamos batendo papo aqui. Eu acho que nós podemos fazer bater papo, nós conseguimos bastante, viu, Alain? Nós podemos fazer mais outras, viu? Vai ser um prazer. Ô, Adeildo, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, falar que eu fico lisonjeado, honrado de estar participando, principalmente discutindo direito eleitoral, regras para a campanha, porque o que a gente gosta realmente é prezar pela lisura do pleito, trabalhar de forma correta, isso ajuda muito a gente, isso valoriza muito o trabalho nosso também. Quando você tem um pré-candidato, um candidato que tem essa consciência e que participa ativamente dessa campanha, mas com essa consciência de fazer a coisa certa. Agradecer a oportunidade que você me deu, agradecer a todos que participaram da live, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e independente de qualquer coisa, eu falo que eu quero participar mais, porque eu gosto, tá? Você pode contar comigo, o pessoal que quiser, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Adeildo, pode pegar o contato nosso, pode ligar, pode fazer consulta, nós vamos respondendo aí aos poucos, na medida do possível. É importantíssimo criar essa mentalidade de trabalhar tanto a pré-campanha quanto a campanha com o máximo de orientação técnica e certeira e ser assertivo possível. Isso diminui os problemas do processo eleitoral, isso diminui os problemas do candidato e do pré-candidato. Isso dá a certeza de que você vai ganhar e vai levar, ou pelo menos diminui bastante a incerteza do resultado prático, né? Porque o resultado formal, que é a votação, você pode ter, mas o resultado prático, que é sentar na cadeira, ele pode ficar comprometido com, às vezes, alguns erros que você vai cometer de maneira intencional ou não intencional. Então, isso é importantíssimo, vocês terem essa consciência, buscarem a orientação técnica do contador, do advogado, também, aproveitando aí o David, já que está presente, do marketing, de bons profissionais. São gastos que você faz que vão evitar que você tenha dissabores futuros e evitar que você tenha gastos maiores também no futuro. E no mais é isso, cara. Agradecer os amigos, os parentes, os profissionais, os colegas de trabalho que estão assistindo aí. E falar que foi um prazer imenso e que pode contar sempre com a gente aí, que a gente vai estar à disposição, tá certo? Muito obrigado por tudo, boa noite a todos. Show de bola. E que Deus acompanhe a todos aí nessa noite, nesses dias aí pela frente. Então é isso, Alain. Deixa eu registrar aqui o meu carinho especial, viu, gente? Eu tenho um carinho muito especial pelo Alain. Nós somos parceiros de trabalho. Eu gosto muito de conversar com o Alain, igual tenho vários outros advogados também que nós trabalhamos juntos. Eu tenho essa liberdade com ele. A gente está sempre conversando e trocando ideia de qualquer tema relacionado à administração pública. E não somos dono da verdade, não, mas a experiência com essa pauta de eleição, posso dizer a você que tudo nós tivemos, todas as experiências, né, de campanha pequena, de campanha grande, tudo isso faz parte desse cenário que a gente já está acostumado a trabalhar com ele.
Eu tive o privilégio, né, e o Alan tivemos o privilégio de fazer 2 campanhas grandes. A campanha de governador Valadares, o Alan é um dos líderes aqui da parte jurídica da campanha. Infelizmente, eu não consigo participar da campanha de Valadares porque eu fico em virtude das campanhas menores da região dos nossos clientes e nossos amigos e tudo mais. Mas essa experiência que a gente tem durante a campanha, a gente quer ofertar a todos, a gente quer compartilhar com todos, não é só nosso, a gente está aqui compartilhando esses bate-papos aqui bem informal, no sentido de que orientá-los a começar de forma correta, a começar de forma organizada. Eu sempre falo com os candidatos que vêm conversar comigo, tem que ter um planejamento de campanha, tem que ter uma ideia de que sua bandeira de campanha, às vezes o cidadão, às vezes o candidato começa uma campanha, se pergunta qual que é a sua bandeira, qual que é a sua frente de trabalho, ele não tem nenhuma definição ainda, não tem nem como, ele não tem nem definido o que vai fazer. Então, é o mínimo de uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral, no modelo atual, é 45 dias apenas, é uma campanha rápida. Então, não dá tempo de muita coisa que às vezes o candidato gostaria de fazer, não dá tempo se você não fizer de forma planejada. Estou falando o seguinte, se você tiver 45 dias, se você conseguir, se o partido conseguir cumprir todos os prazos lá de registro, de todos do CNPJ, abertura de conta bancária. Já trabalhei em campanha eleitoral que passou do período de iniciar a campanha, foram 12 a quase 15 dias para ele começar a fazer campanha, porque não tinha ainda se organizado, o partido não tinha feito de forma correta, e aí demandava tempo, demandava para fazer, estar constituindo todas, para seguir a regra da justiça eleitoral. Então, a nossa ideia é que hoje, nesse bate-papo nosso, e virão outros, né? Eu quero convidar outros amigos que vai bater esse papo também, para a gente estar conversando sobre esse processo eleitoral. Eu fiz um convite especial, vou falar ao vivo aqui, o David, para bater um papo do ponto de vista de marketing. Aí nós vamos fazer um bate-bola de marketing e prestação de conta de campanha. Isso, de vez em quando, tem umas embates, tem umas... Olha, eu quero fazer, mas a legislação não permite. Então, eu fiz esse convite para ele, eu quero compartilhar isso com vocês, pela experiência que ele tem. Outros advogados vão estar conversando. Então, essa é a ideia. Então, essa é a nossa expectativa, esse é meu desejo aqui de compartilhar com vocês. Espero, nessa 1h23, olha, Alan, conseguimos uma proeza, cara, que eles falam que com 50 minutos eles derrubam a gente. Não. Então, de fato, nós conseguimos dar essa continuidade aqui de mais tempo. Então é isso, gente. Alan, brigadão mesmo, parceiro. Brigadão mesmo pela aula que você deu para nós. Não, eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade e falar que dentro do processo eleitoral, dentro da administração pública, da mesma forma que você rendeu aí as homenagens a mim, eu quero render a você e falar que você também, dentro da administração pública eleitoral, você sabe que você é o porto seguro nosso aqui, no que diz respeito a trabalhar de maneira séria, tirar as dúvidas, e queria agradecer e deixar isso claro para quem está na live aí, porque isso é uma referência para nós, tá certo? Muito obrigado aí, mais uma vez, tá bom? Que Deus continue te iluminando sua família, hein? Ô, gente, um detalhe importante aqui, olha, tanto o Alan quanto eu, a gente tem os Instagram da gente, né, e lá a gente compartilha muita coisa, então fique à vontade, pode perguntar, pode questionar. Tem um grupo do WhatsApp do escritório que nós fizemos para essa finalidade do eleitoral, então será um prazer tê-lo lá conosco. Você pode ter certeza que qualquer pergunta que você fizer não vai ficar sem resposta. Mesmo que ela não seja de ponto de vista da contabilidade, pode ter certeza que eu não deixo de responder, não. Porque eu não consigo separar o que contabilidade, não. Tem muita coisa, é comum, e pela experiência que nós tivemos, obviamente aquela pergunta que é mais complexa, aí eu tenho meus professores que vão nos ajudar. Então, ficar sem resposta, ninguém fica. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que tenhamos uma próxima live. Está programada uma próxima live na próxima semana, a gente vai divulgar, e espero todos vocês lá, que a gente junto compartilhar essa informação, e temos aí uma eleição 2024 vitoriosa para todos vocês, tá bom? Um grande abraço. Alan, fica contigo e que Deus abençoe nós aqui, meu irmão. Um grande abraço.